Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um estudo da nossa série de estudo escatológico. Sou o pastor Edson, da Assembleia de Deus, Mistério do Belém, em Mogi das Cruzes. Nós estamos estudando uma série de estudo escatológico. Nós já estudamos as 70 semanas de Daniel, nós estudamos a primeira e a segunda ressurreição, e hoje nós vamos estudar aí, falar um pouquinho rápido, vamos ser bem breve, sobre o arrebatamento da igreja. Nós somos aí pré-tribulacionista, nós vamos falar aqui como acreditamos neste grande evento, nesse grande acontecimento que se dará aí no fim desta dispensação, a dispensação da graça. Vai acontecer aí o arrebatamento da igreja. O texto que nós queremos ler é 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13. Está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo está falando de um evento a ele revelado, um mistério a ele revelado. Também está em 1 Coríntios, no capítulo 15, em especial no versículos 51 e 52, que são os dois assuntos aí que fala aí do mesmo assunto, o arrebatamento da igreja. Embora o capítulo 15 ele fala sobre o corpo transformado, a ressurreição, mas ele também fala a respeito do arrebatamento da igreja, como se dará, como vai acontecer. O mesmo assunto que ele trata em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Aliás, Paulo, nos 8 capítulos de 1 e 2 Tessalonicenses, só o último capítulo, que seria o capítulo 8, se as cartas ainda estivessem juntas, mas o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que não fala de uma forma direta da volta do Senhor. Então ele trata desse assunto naquela carta. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ele é bem específico quanto a este assunto. Vamos lá. Está escrito assim: eis aqui vos digo um mistério. Aí ele é revelado. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele usa a palavra nós lá. Ele se incluía naqueles que não morreria, porque eles já esperavam a vinda do Senhor. Para aqueles dias, a pessoa em vida de todas as gerações do período da graça já aguardava a vinda de Jesus. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então os textos que lemos, os mortos vão ressurgir, vai ter o seu corpo transformado. Nós, Paulo se incluindo, obviamente ele esperava a volta de Jesus para aqueles dias, a igreja esperava o retorno de Cristo, e nós seremos transformados, se encontraremos com ele nos ares. É um evento diferente da segunda vinda que nós vamos
é tratar mais adiante. Embora a segunda vinda de Cristo, ela é tratada no mesmo assunto do arrebatamento. Não há uma terceira vinda, é a segunda vinda. A segunda vinda, porém, em duas fases. Nós, pré-tribulacionistas, que acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, nós acreditamos em duas fases do arrebatamento, ou seja, duas fases da segunda vinda. O arrebatamento e a sua vinda em glória após a grande tribulação. Então o arrebatamento acontece antes da grande tribulação e a vinda em glória que todo olho o verá, né? O arrebatamento secreto, iminente. Né? Iminente quer dizer que pode acontecer a qualquer momento. Então, antes, o arrebatamento 7 anos antes da grande tribulação, né? E a vinda em glória 7 anos após a grande tribulação. Ele vem em glória no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que ele vai em ascensão ao céu, com os seus discípulos olhando para ele. Aparecem os anjos em Atos dos Apóstolos, vai dizer a eles: o mesmo varão que viste subir voltará. Não fique atônitos, pasmados. Ele vai voltar. Então acontece o arrebatamento, 7 anos de grande tribulação e a vinda de Jesus em glória. Esta palavra harpazo, no grego, quer dizer rapto. Né? Então, os irmãos vai separar a segunda vinda de Jesus em um rapto, em uma revelação. Primeiro nós somos raptados, depois acontece a revelação de Jesus após 7 anos, né, que é a epifaneia, que é a vinda gloriosa de Jesus. Então, acontece o arrebatamento rápido, iminente, será seletivo, somente para a igreja. Vai acontecer o arrebatamento, lemos o texto, em um abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. Os mortos ressuscitarão com o corpo transformado e nós que ficamos vivos seremos transformados. E vamos encontrar com Jesus nos ares. Tudo isso vai acontecer em um instante, em um abrir e fechar de olhos. Nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Texto que nós podemos ler, embora a grande tribulação seja um acontecimento que vai acontecer com o povo de Israel, embora não exclui as nações, não exclui os outros povos, né, que negaram a Jesus, que também passará pela grande tribulação, mas é um acerto de conta com o povo de Israel. Quando nós falarmos sobre a grande tribulação, nós falaremos com mais minuciosidade esse assunto. Mas a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus vai deixar um assunto para a igreja de Filadélfia, que vai nos falar assim. Capítulo 3 e verso 10 de Apocalipse. Olha o que está escrito. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então ele livra a igreja de Filadélfia da hora da tentação que há de vir. João falando. Paulo também vai falar em Tessalonicenses, no capítulo 1, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e o verso 10, 9 e 10, vamos ler? Capítulo 1, verso 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como
dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, da ira vindoura. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Esperar dos céus, seu Filho. Jesus falou que vou vos preparar lugar, João 14. E voltarei e vos levarei para mim mesmo. Não se turbe o vosso coração, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi preparar um lugar. E Paulo vem falar aqui, capítulo 1, verso 10, que nós seremos livres, ou Jesus nos livra, aquele que ressuscitou, nos livra da ira futura. Ele também vai dizer em 1 Tessalonicenses também, 5:9. Vamos ver se é isso mesmo. 5 e o verso 9. Porque Deus não nos destinou para... É esse mesmo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos destinou para a ira. Essa ira é o período de 7 anos da grande tribulação. Essa ira que ele vai nos guardar, que Paulo fala, é os 7 anos da grande tribulação. Essa ira, a hora da tentação, que João fala para a igreja de Filadélfia, é a grande tribulação, que se dará no período de 7 anos. Enquanto acontece a grande tribulação na terra, a perseguição, o acerto com Israel, a perseguição, as atrocidades geradas pelos cavaleiros, os 7 selos sendo abertos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, no céu vai estar acontecendo a entrega dos galardões, que é o tribunal de Cristo, entrega dos nossos galardões, tribunal de Cristo no céu, e as bodas do Cordeiro acontecendo no céu, 7 anos de tribulação na terra, e no céu acontecendo a bodas do Cordeiro, que se daria 7 anos, que é 7 dias do casamento judaico, usando como símbolo, e mostra também na bodas do Cordeiro o casamento do noivo ou da noiva com o marido. No capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 2, deixa eu ver, vai falar que a igreja está se aprontando para o seu marido. Aí nós entendemos também que a igreja não passará pela grande tribulação. Olha o que está em 2 Coríntios 11, o verso 2. Deixa eu ver. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. Entendam? 2 Coríntios 11, 2. Se preparar para um marido, Jesus Cristo. E na bodas do Cordeiro, capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Se esposa, Paulo fala da esposa, que é a igreja, que se aprontou, e Cristo, seu marido. Ele destaca que é o próprio Cristo, o marido. E o interessante que nós falamos da ira, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:10, versículos 5 e 9, a igreja de Filadélfia, que Deus nos guarda do momento da tentação e da hora da ira, fazendo alusão aí à grande tribulação.
Então nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. E estes versículos comprovam isso. E esta bodas do Cordeiro, não que no céu são 7 anos, porque lá é atemporal. Nós estaremos lá é atemporal. Na terra, 7 anos. No céu, não se há tempo na eternidade. Entendemos desta forma. Mas haverá bodas do Cordeiro, como lemos, e também o tribunal de Cristo que falamos. Enquanto a terra está em grande tribulação, a igreja estará no céu se alegrando com Jesus. Glória a Deus. E do capítulo 4, que inicia a grande tribulação no livro do Apocalipse, ao verso 19, nós não vemos a igreja aparecendo, nós só vemos de uma forma indireta no capítulo 9, no céu, que é os 24 anciãos. Está em Apocalipse 4 e o verso 4. 4 e o verso 4. Porque 24, a Bíblia de Estudo Pentecostal, o irmão que a escreve, ele coloca lá, é um pensamento interessante, que faz alusão aos 12, as 12 tribos de Israel, e aos 12 discípulos. Então, Israel no Antigo Testamento, 12, e a igreja do Novo Testamento, os 12 ali, adorando a Deus. Os 24 anciãos também com vestes brancas, que lembra aí a igreja no céu. E ao redor do trono havia 24 anciões, e havia sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Os galardões, as coroas recebidas. As 5 coroas, que em outra ocasião falamos também. Então, faz alusão. Mas deste capítulo aqui, até o capítulo 19, que é o período da grande tribulação na terra, no livro do Apocalipse, não aparece a igreja. Só vai aparecer ela no versículo que lemos, como a igreja participando da bodas do Cordeiro no céu. E ela descendo com Jesus para o período milenial, que está também no capítulo 19 e o verso 14. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Fazendo alusão à igreja. Então, destes capítulos 19, que é o período da grande tribulação na terra, não aparece a igreja. E os versículos que lemos também mostram que a igreja não passará pela grande tribulação. Aliás, tem outro versículo que eu lembrei, Romanos, no capítulo Romanos, deixa eu ver se eu encontro, 5, verso 9, que nós seremos salvos da ira. Também mostra aí que nós não passaremos pela grande tribulação. 5 e verso... Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, com todo respeito aos mid-tribulacionistas, aos pós-tribulacionistas, nós temos aí um pensamento pré-tribulacionista, aonde aí achamos ser o pensamento mais coerente. Cristo nos livrou da ira vindoura. Falando para a igreja de Filadélfia, falando aí, Paulo falando em Romanos 5:9, Tessalonicenses. Então, ante a última trombeta, nós teremos o nosso corpo transformado. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados. Juntando os textos, num abrir, num piscar de olhos. E vamos encontrar Jesus nos ares, porque ele foi preparar lugar e vai voltar para nos levar para junto dele. Então, acontece o arrebatamento, glória. Período da grande tribulação. E no céu a igreja se alegrando, recebendo os seus galardões no tribunal de Cristo. E as bodas do Cordeiro acontecendo. E a noiva se apronta para encontrar com o seu marido. Glória. E depois descerá para reinar com Cristo um milênio. No milênio. A vinda em glória de Jesus sobre o Monte das Oliveiras e todo o exército o seguindo.
para estar com Ele uma eternidade, com o corpo glorificado, servindo a Ele no milênio. Então, nós acreditamos que Cristo voltará. Cristo breve voltará. A segunda vinda de Cristo é em duas fases. O arrebatamento, que é o rapto, que será iminente, seletivo, e 7 anos após, a sua revelação. E nós estaremos lá participando. A Jesus toda a honra e toda a glória. Deus abençoe, meus queridos. Meditem na palavra. A Ele toda a honra e toda a glória.